Eles eram reis. Eles estavam no auge da carreira. O rapper número 1 na costa leste e o número 1 na costa oeste. Os dois foram destronados por balas. Depois de ser baleado num ataque a tiros, o rapper Tupac Shakur faleceu em um hospital de Las Vegas. Biggie Smalls foi baleado e morto depois de sair de uma festa aqui no Museu Peterson. Quem matou Biggie e Tupac são dois grandes casos não resolvidos na atual história americana. Quem afirmou, não vale a pena resolver o homicídio de um rapper negro de 180 quilos que já foi traficante de cocaína e talvez arruinar a parceria vantajosa entre o FBI e a polícia de Los Angeles. Me dediquei de corpo e alma para descobrir a verdade sobre o que houve com o meu filho. Isso aconteceu já faz 25 anos e ninguém sabe o que houve. Talvez esse seja o caso mais revoltante que já foi investigado na cidade de Los Angeles. Tinha os homicídios de dois dos rappers mais famosos da história. Tinha Bloods and Crips, tinha policiais desonestos, tinha corrupção, tinha inveja e uma farsa também. Tem muita gente que deve ter ajudado a planejar esses crimes, especialmente em público. As teorias da conspiração sugerem que a morte do Biggie Smalls foi um tipo de execução sofisticada. Os dois investigadores envolvidos nesse caso eram um ex-policial de Los Angeles e um agente do FBI que chegaram a duas conclusões diferentes. Isso foi uma emboscada, não foi uma ação casual. Aquilo não passava de uma típica execução de gangue. Não é verdade. Ele está errado. Eu acredito piamente que solucionamos o caso do Biggie. Se você acha que resolveram o caso, então arquive. Pela primeira vez, um informante que tinha medo de mostrar o rosto acabou se apresentando. Eles ameaçaram me esfaquear na prisão e tentaram me calar de todo jeito. A verdade vai aparecer. Paz! O assassinato de Biggie e Tupac. Biggie foi saudado como rei do rap da Costa Leste antes de ser assassinado em 1997. A sua família agora está processando a prefeitura de Los Angeles. O meu filho foi morto e eu precisava de respostas, mas ninguém me dava resposta nenhuma. E eu tinha que fazer alguma coisa. Nenhuma prisão foi feita e agora a família de Biggie Smalls alega que houve um acobertamento e que policiais à paisana participaram do tiroteio. Em 2002, 5 anos depois da morte do Biggie, não houve prisões e nenhum avanço na investigação oficial. A família Wallace entrou com o maior processo de morte por negligência da história de Los Angeles, alegando que policiais corruptos da corporação participaram da morte do Biggie. Os responsáveis por isso destruíram vidas. Ele era um ser humano que foi cruelmente executado, cruelmente. E eu acho que eles deviam ter se esforçado mais para solucionar o homicídio. Assim que o processo começou a avançar, foi calculado que o potencial de ganhos do Biggie em vida poderia passar de 400 milhões de dólares. E com uma possível ação judicial de 400 milhões de dólares inquietando a polícia, a corporação tinha que provar se havia ou não alguma verdade por trás daquelas alegações. Vocês porcos apagaram meu brother. Foram vocês. Vocês porcos apagaram meu brother. Eu vou mandar a real. Vocês porcos apagaram meu brother. Vocês vão dizer que não foram vocês, não foi o Suge Knight ou o Snoop, mas foram vocês, porcos. Eu vou avisando. Só pra deixar bem claro. Eu sei que foram vocês. Meu nome é Greg Kading, eu sou ex-investigador de homicídios da polícia de Los Angeles. Em 2006, eu fui designado para uma força-tarefa federal para lançar um novo olhar, uma nova visão sobre o homicídio não resolvido do Christopher Wallace, vulgo Biggie Smalls. O processo foi instaurado porque, segundo as alegações, a polícia de Los Angeles foi cúmplice do homicídio ou cúmplice de acobertamento do crime. Eu perguntei, sem rodeios,
A nossa tarefa é solucionar o assassinato ou estamos aqui para amenizar os danos à corporação? E eles me disseram para ir até onde os fatos nos levassem. Meu nome é Stephanie Friedrich. Nos anos 90, eu era repórter de televisão em Los Angeles. E como correspondente da costa oeste da Black Entertainment Television, eu cobria a Los Angeles negra, eu cobria Hollywood negra. O hip-hop era uma febre na época. Em meados dos anos 90, duas grandes gravadoras dominaram o gênero. Na costa leste tinha a Bad Boy Records, dirigida pelo Sean Puffy Combs, também conhecido como Puffy. E o maior artista dele era o Notorious B.I.G. Na costa oeste era a Death Row Records, dirigida pelo CEO Suge Knight, com grandes artistas como Snoop Dogg Dogg, Dr. Dre e mais tarde Tupac Shakur. Essas duas gravadoras vieram direto das ruas. A Death Row Records surgiu em Compton, a Bad Boy Records direto das ruas de Nova York. E esses caras cantavam sobre o que eles conheciam e o que acontecia nos bairros deles. Então, se eles viam armas, se viam bandidos, enfim, se viam drogas, eles falavam disso. Esses caras lançavam sucesso atrás de sucesso atrás de sucesso. E o que se via então era a Bad Boy e a Death Row disputando o primeiro lugar. Tudo estava bem no começo. Então, em algum momento, essa competição se transformou em uma rixa de rappers entre a costa leste e a costa oeste. Ninguém achava que essa competição amistosa se tornaria fatal, mas aconteceu. Depois de ser baleado no começo da semana em um ataque a tiros, o rapper Tupac Shakur faleceu em um hospital de Las Vegas. Tupac Shakur foi executado em 7 de setembro de 1996 numa rua de Las Vegas, Nevada. E cerca de 6 meses depois, Biggie Smalls foi baleado e morto em Los Angeles. Notorious B.I.G. foi baleado enquanto saía de uma festa no Museu Automotivo Peterson, em Miracle Mile. Isso é devastador. É terrível como a morte do Tupac. Eu amava o Tupac como pessoa. Eles eram seres humanos. Sempre houve uma firme convicção de que a morte do Tupac Shakur e a morte do Biggie Smalls tinham alguma ligação. Por isso, quando recomeçamos a investigar o assassinato do Big, tentamos encontrar quaisquer pontos em comum que pudéssemos ligar ao caso do Tupac. Nós achávamos que, ao expor a verdade de um caso, talvez revelássemos a verdade do outro. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. No mesmo dia, na noite em que aconteceu, era no nosso bairro. Todos sabiam quem foi. Quando revisamos as provas da investigação anterior, tinha um nome em comum que sempre aparecia. Era um membro de uma gangue, os Southside Crips, que se chamava Dwayne Keefe D. Davis. Keefe D era o apelido dele. E ele já tinha trabalhado para a Bad Boy Records, prestando um serviço de segurança oficial quando eles viajavam para a Califórnia ou saíam em turnês. O Keefe D estava no Museu Automotivo de Peterson na noite em que o Biggie Smalls foi assassinado. E ele também estava em Las Vegas, Nevada, na noite em que o Tupac Shakur foi baleado. E horas antes do atentado, o sobrinho do Keefe D, Orlando Anderson, tinha sido atacado pelo Tupac Shakur, Suge Knight e outros membros da equipe da Death Row. Um problema recorrente quando se lida com membros de gangues é que a cultura delas não costuma cooperar com as forças policiais. O Keefe D não estava interessado em falar com a gente, por isso a gente concluiu que precisava obrigá-lo a cooperar. Meu nome é Robert Ladd e eu sou ex-policial da cidade de Compton. Ela é basicamente o berço das gangues Crips e Bloods. Los Angeles é a cidade que duas famosas gangues, os Bloods e os Crips, chamam de lá. Acredita-se que eles sejam responsáveis por organizar operações de tráfico de drogas em todo o país. Era meu trabalho como investigador saber quem eram os envolvidos, quem eram os traficantes, quem eram os atiradores, quem eram os mandantes.
Eu conheci o Keefe D quando ele ainda era adolescente. A gente o perseguia, o prendia, e numa dessas prisões, eu acho que ele conheceu algum traficante dos grandes, porque depois que saiu, ele decolou. E aí eu vi ele se tornar um dos grandes traficantes de drogas de Compton. Já fazia quase 2 anos que estávamos trabalhando no caso quando finalmente tivemos algum progresso com o Keefe D. A gente tinha certeza de que o Keefe D sabia de alguma coisa, pelo menos sobre uma das mortes. Aí a gente montou um caso de tráfico contra ele para deixá-lo sem saída, de forma que fosse do interesse dele cooperar. E foi aí que a gente o abordou e deu um ultimato. Tá, fala. Bom, isso tudo se resume ao valor que a sua vida e a sua família têm para você. Ele podia cooperar com a gente, contar o que sabia sobre o assassinato do Biggie Smalls, ou encarar uma pena de prisão de 25 anos. Tá bem, eu tô pronto. O Keefe D e o advogado dele aceitaram os termos do acordo. E a gente começou a falar do que ele sabia sobre a morte do Biggie Smalls. Na noite em que ele compareceu à festa no Museu Automotivo de Peterson, na hora do crime, o Keefe D alegou que estava no estacionamento e ficou sabendo que o Biggie tinha sido baleado. E aí, quando começamos a pressionar, ele disse: "Essa aí não foi a gente." E quando ele disse "a gente", era uma alusão clara à gangue a qual ele pertencia, os Southside Crips, o que levou à pergunta: bom, se vocês não foram responsáveis por essa, por qual vocês foram responsáveis? Eu ainda posso ser preso por isso, porque esse é federal. O que você disse aqui não pode ser usado contra você, Keefe. Nada do que você disser hoje pode ser usado contra você. A gente achou que estava prestes a resolver o homicídio do Biggie Smalls. Mas, na verdade, a gente percebeu que era sobre a morte do Tupac que o Keefe D iria fornecer informações. Ele disse: "O que eu tenho para contar vai deixar vocês de queixo caído." Não f*** comigo e eu não f*** com vocês. Tá certo? Para entender essa história, é preciso voltar e lembrar do Biggie e do Tupac nos primeiros anos. Esses dois rappers eram amigos. Eles eram grandes amigos. O Biggie e o Tupac eram amigos de verdade. Eles se apoiavam e eram muito próximos. E eles se respeitavam. O meu nome é Lil Cease, eu sou do grupo de rap Junior Mafia e eu conhecia o Biggie desde os 5 anos de idade. O Biggie e o Tupac fizeram sucesso na mesma época e entraram no showbiz ao mesmo tempo. Eu sou Cat Scott, eu sou jornalista e autora e escrevi um livro sobre os assassinatos do Tupac Shakur e do Biggie Smalls. O Biggie Smalls nasceu como Christopher Wallace, no Brooklyn. Eu fui mãe solteira, mas eu gostava dele. Foi um prazer ver ele crescendo. Às vezes ele me deixava doida. A mãe dele era professora. A voleira era muito rigorosa com Biggie. Ela batalhou muito para que ele estudasse. Ela o mandou para um colégio particular. Como é que era a sua vida na infância? Eu era meio... Você era tímido ou extrovertido? Não, ainda sou tímido, sou um cara quieto. Ah, é? É, eu uso a voz para falar as coisas que eu penso na minha música. Ele queria ter uma vida melhor, então começou a vender papelotes com drogas nas esquinas. Ele queria abandonar os estudos para poder correr atrás do sonho de se tornar um rapper. O que você acha que estaria fazendo se não tivesse entrado no ramo da música? Talvez eu ainda me virasse nas ruas, traficando. Talvez na sua área. A gente achou que ele ia continuar fazendo bico, traficando nas esquinas, e a gente achou que ele faria isso pelo resto da vida. Mas na primeira vez que ele fez um rap, todo mundo percebeu que o cara era fera. Eu falei pra ele: aí, se alguém te descobrir, você vai ser um superastro. Eu fiquei furiosa quando ele me disse um dia
que não ia terminar a escola. E nós brigamos. Eu tinha fogo saindo pelas ventas. E então ele me disse, eu vou ser um cidadão decente. Eu vou ganhar muito dinheiro e deixar você orgulhosa, mãe. O Big tinha o melhor flow, ponto. Se você analisar as letras dele, vai pensar, ué, como ele fez isso? Como ele é capaz de dizer isso em tão pouco tempo? Ele tinha um flow ótimo e letras ótimas. Ele fez uma música em que dizia aniversários são os piores dias. Mas agora a gente bebe champanhe porque tem sede. Entendeu? Os aniversários eram os piores dias. Quem é pobre e cresceu pobre no Brooklyn, entende isso, sabe bem o que significa. E as pessoas se identificam com isso. A comunidade, os fãs gostam disso. E ele era um cara que cresceu como eles cresceram, mas achou uma saída. Ele contava a história do nosso bairro e da nossa quebrada. A dor e as coisas de que ele falava eram reconhecíveis para as pessoas. Ele não se esquivava da realidade e nem da honestidade. Ele falava para elas o que elas viam, o que estava rolando, o que elas pensavam, o que ele refletia. Tudo isso estava lá e ele queria mostrar que o mundo que elas viam, ele também estava vendo. Ele começou a gravar demos e uma delas foi parar nas mãos do Puff Combs. Bom, meu nome é Tupac Shakur e eu tenho 17 anos. O Tupac nasceu no Harlem e a mãe dele foi membro dos Panteras Negras. Ela era muito ativa no movimento, que lutava para melhorar a vida das pessoas negras e coisas do tipo. Essa foto do Tupac, quando era criança, mostra que ele era como qualquer outro garoto. Ele está brincando, está sorrindo, mas era uma criança que cresceu na pobreza. O pai do Tupac não era presente. A vida deles era muito difícil. A família do Tupac decidiu se mudar para Baltimore. E eu acho que a escola de artes de Baltimore o salvou. Foi a fase mais feliz da vida dele. Ele aprendeu poesia e balé, leu Shakespeare. Então, esse foi o campo de treinamento dele para o artista que se tornaria. Eles moraram em várias cidades diferentes e foram parar em Oakland, Califórnia. E foi lá que a mãe dele virou dependente de crack. Mas ele amava a mãe dele. Ele nunca culpou por ser assim. Ele sentia orgulho de quem ela era. O Tupac sabia como era viver à margem nos Estados Unidos. E ele falava disso. Fez raps sobre isso. Ele não fazia rap só sobre armas, garotas e gangues. Ele falava sobre problemas e começou a fazer as pessoas pensarem. Por isso, os jovens se identificavam com ele. Ele era uma voz da geração dele, não só da raça dele. Porque sempre pergunta pros jovens sobre armas, violência e drogas e essas Qual é? Perguntem sobre Shakespeare, tá bom? Ele e o Tupac eram muito próximos. O Tupac ligava, eu vou fazer um show nessa noite, vem comigo, abre a noite pra mim. Eles viviam juntos, eles bebiam juntos e xingavam juntos. Eles eram muito amigos. De fato, foi o Tupac que ajudou a lançar a carreira do Big. Ele o fez subir no palco com ele e fazer o show de abertura. O Big reconhecia o que o Tupac fazia por ele. Ele ensinou muita coisa sobre o negócio. Porque, é claro, ele veio antes do Big. Eles eram amigos de verdade, que respeitavam o talento um do outro. Eu acho que ninguém imaginava o que iria acontecer, sabe? Tupac Shakur voltou ao tribunal hoje para responder a acusações de abuso sexual de uma mulher em um hotel em Nova York. O Tupac estava em Maus Lençóis em novembro de 1994. Ele foi a julgamento por abuso sexual, sodomia e também por posse de armas. O júri de instrução indiciou os 3 réus por sodomia em primeiro grau, tentativa de sodomia em primeiro grau e abuso sexual em primeiro grau. Uma mulher o acusou de atraí-la para ser estuprada no seu quarto de hotel. Eu sou culpado de muitas coisas. Eu sou culpado de ser um porco chauvinista. Eu sou culpado também de não me importar tanto como deveria. Eu sou culpado de não passar tempo suficiente com as pessoas como devia. Mas eu não sou culpado de estupro. Ele gastava muito com advogados. O Tupac podia passar atrás das grades um tempo absurdo
se tivesse sido condenado por todos os crimes de que foi acusado. O Tupac estava indo para os estúdios Quad naquela noite porque precisava de dinheiro e ia participar da faixa de outro artista para ganhar uma grana rápida. Por acaso, o Tupac estava lá na mesma noite em que o Biggie Smalls e a equipe dele estavam gravando também. A gente estava no terraço e eu vi o Tupac e mais alguns andando pela rua. Aí eu gritei, eu chamei o nome dele. E ele falou, Cis, e aí? Tudo certo, irmão? Onde é que vocês estão? E eu falei pro Big, o Pac tá lá embaixo. E ele falou, beleza, chama ele pra subir. E ele não fazia ideia de que ele tava indo pra aquele estúdio. O Tupac e alguns amigos dele apareceram nos estúdios Quad, mas sem ele saber, tinha uns caras que o seguiram pela rua e, de repente, esses caras sacaram as armas e começaram a pegar as joias dele. Eu desci pro térreo e aí eu vi 2 armas apontadas pra mim. Eu pensei, hã? Eles me mandaram voltar pro elevador. Eu voltei pro elevador. E quando eu cheguei lá em cima, eu falei pro Big que o Pac tava sendo assaltado lá embaixo. E o Big achou que era mentira. Ele falou, aí, para de brincar. Eu disse, não, Big, é sério. O Pac tá lá embaixo sendo assaltado, agora. Tupac reagiu e foi baleado várias vezes. O atirador roubou joias no valor de $40 mil, incluindo correntes de ouro e um anel de diamante. O Christopher chegou em casa e passou no noticiário. Ele ficou muito chateado. Ele foi até o hospital, mas não deixaram ele ver o Tupac. Ele ficou muito triste, porque ele e o Tupac eram muito ligados. Por algum motivo, o Tupac achou que o Big estava armando para ele, mesmo não sendo verdade. O Big não teve nada a ver com o assalto. Ele achou que a gente conhecia as pessoas que fizeram isso. E não era verdade. Eu acho que ele estava passando por muitas coisas, porque a pressão era muito grande. E também tinha o caso de estupro. Eu só acho que ele não estava numa fase boa. Ele estava estressado e se convenceu disso. Ele acreditou nisso e ninguém o fazia mudar de ideia. Tupac foi inocentado das acusações de estupro e porte de armas, mas foi condenado por abuso sexual. Ele foi preso. E aí o Tupac começou a insultar o Big. E esse foi o começo da guerra de rappers da costa leste e oeste. Ele cumpriu pena no Centro Correcional Clinton, que é uma prisão barra pesada para criminosos com histórico de violência. O Tupac recorreu da condenação, mas não podia pagar a fiança. Era de $1 milhão ou mais e ele não tinha tanto dinheiro. Então surgiu o Suge Knight. O Suge fazia sucesso com o Dr. Dre e o Snoop Dogg, mas o Tupac era maior ainda. E ele viu o potencial dele e queria ganhar da Bad Boy. Em 1995, os prêmios Source aconteciam em Nova York. E esse era o território da Bad Boy Records. A plateia estava lotada, com todos esses artistas da costa leste, incluindo o Sean Puff Combs e o Notorious B.I.G. E então tinha esse pequeno contingente da costa leste e a Death Row Records. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, eu quero agradecer a toda a família da Death Row. Eu estava nos prêmios Source de 95. E eu fiquei irritado. Eles vieram do lado esquerdo, tipo, de repente. Então o Suge subiu naquele palco e lançou a maior ofensa verbal que poderia ser feita ao Sean Puffy Combs. Qualquer artista por aí que quiser ser nosso artista, ou continuar sendo um astro, não precisa mais se preocupar com o produtor tentando aparecer em todo clipe, em todo álbum, dançando. Venha pra Death Row! O Puffy ficou sentado lá em choque. Foi a pior ofensa possível. A turma da Death Row ficou apoiando o Suge. Mas uma coisa é certa. Tudo mudou naquela noite. Tudo mudou. Nenhum de nós sabia por que ele fez isso, sacou? Qual era a intenção dele? Olha, muita gente não sabe disso. O Suge e eu tínhamos acabado de pousar. E foi nesse dia que a gente tinha ido visitar o Tupac na prisão. Foi nesse dia que o Tupac se comprometeu com a Death Row Records. E foi o jeito do Suge anunciar pro Puffy que ele era rival dele agora. Em troca de um contrato de 3 anos do Tupac com a Death Row Records, o Suge Knight pagou a fiança de quase $1,5 milhão e tirou ele da prisão. Então, o Suge Knight foi buscá-lo na prisão numa limusine branca. Eles embarcaram num jato particular e foram para a Califórnia para que o Tupac começasse a trabalhar.
O cara era um workaholic e escrevia várias letras. Ele ia pro estúdio quase todo dia para gravar os álbuns. Eles estavam vendendo como água. E foi aí que a carreira dele chegou ao auge. Menos de um ano depois de entrar naquele avião, Tupac Shakur estava morto. Se você quiser entender esse caso, a origem de tudo o que aconteceu começou aí. O Tupac assinando com a Death Row Records. O Tupac já era do gueto, mas eu acho que isso se intensificou quando ele chegou e começou a andar com os caras da Bloods. Com esse tipo de membros de gangue, o Tupac virou um de nós na Death Row. Ele não era um lutador, não era um gangster. Eles não se perguntam por que a taxa de mortalidade está subindo e o suicídio está aumentando. Eles não entendem que mais gente está, ou melhor, mais crianças têm mais acesso ao crack do que têm acesso a diplomas? Ele sempre falava em empoderar as pessoas. Mas o Shug o levou para uma direção totalmente diferente. O Shug e eu crescemos em Compton. Eu conheço ele desde os 12, 14 anos de idade, mas ele não era membro de gangue quando eu era membro de gangue. O Shug tinha mãe e pai, e eles eram rigorosos, então o Shug fez faculdade. Mas quando eu saí da prisão em 88, o Shug apareceu na minha casa. E aí eu virei segurança dele, eu era o cara de confiança. Se uma pessoa ficasse na frente dele, a minha função era tirar a pessoa de lá. Cada cara que foi escolhido para entrar na Death Row já tinha sido preso. Ele tinha uma equipe de Bloods de elite. Eles eram como uma tropa de fuzileiros dos Bloods, só dele. O Suge Knight acolheu aqueles caras. Ele chamou eles e deu emprego. E quando ele fez isso, viraram bandidos pagos, tá ligado? Esses caras podiam te fuder e ter razão. Tipo uma licença dizendo, te batemos porque somos seguranças. Quando as pessoas viam o Shug, elas viam a gente. E quando elas viam a gente, elas se afastavam como o mar. Elas saíam da frente. Quando eu conheci o Tupac, ele era de boa. Quando começou a andar com esses caras, mudou num instante. Ele era da paz e acabou virando um monstro. A personalidade dele mudou. Ele se tornou o que o Suge Knight queria que ele fosse. Esse estilo de vida levou à morte de Tupac Shakur. A rivalidade entre a Death Row Records do Suge Knight e da Bad Boy Records do Sean Puffy Combs se acirrou por meio das músicas. As músicas, sabe, do Notorious B.I.G. e do Tupac Shakur. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's all that bickering beef. O Tupac acreditou que essa música falava sobre ele e o dia em que ele foi baleado nos estúdios Quad em Nova York. Mas a música foi gravada antes do Pac ser atacado. A gente não achou que ele pensaria que o álbum era sobre ele. O Puff sempre lançava álbuns. A gente não imaginava que o Tupac iria interpretar aquele álbum daquele jeito. O Pac foi desrespeitado e podem apostar que ele reagiu. Hit 'Em Up foi o maior álbum ofensivo da história da música. Não só de rap, mas na música. Quando o Big ouviu a música do Tupac, a Hit 'Em Up, ele se chateou. Ele considerava o Tupac como um amigo. Ele o via como um irmão. Então, quando ele ouviu o Tupac falar dele daquele jeito nessa música, ele ficou bem irritado. Quem faz isso? Gravar um álbum dizendo eu transei com a sua esposa. Ele ameaçava ferir pessoas e matá-las. Isso era a influência do Suge Knight. Ele ainda tentou trocar uma ideia com o Tupac. Ele queria resolver isso. Quando o Tupac assinou com a Death Row, nada de bom saiu dali. A guerra de palavras, a troca de farpas era uma coisa. Mas aí, eles partiram para a violência mesmo. Mais ou menos um mês depois dos prêmios Source, em que o Suge Knight tinha desrespeitado publicamente o Puffy Combs e a Bad Boy, teve um confronto numa casa noturna, onde o amigo pessoal do Suge Knight, guarda-costas chamado Jake Robles, foi baleado e morto, supostamente por um dos guarda-costas do Puffy Combs, um cara chamado Anthony Jones.
Antes do Big Jake ser morto, eram só insultos verbais entre o Puff e o Shug. Eles sempre trocavam ofensas em público. O Big Jake foi o início de um conflito mais sério. O Shug Knight responsabilizou pessoalmente o Puff Combs pelo que tinha acontecido, pela morte do Jake. E esse foi um dos motivos que levou o Puff Combs a se alinhar com o Keefe D e os membros da Southside Crips, que garantiam aquela primeira linha de defesa contra futuros conflitos com Shug Knight. O Keefe D disse que ele começou a ter conversas com o Puff Combs sobre essa rixa que ele tinha com Shug Knight. Então ele falou que temia que alguma coisa acontecesse? O Shug tinha feito vários comentários sobre isso, então ele estava com medo? É, ele estava morto de medo, sim. Tá legal. Pelo que você lembra, quais foram as palavras que ele usou? Ele disse que daria qualquer coisa pela cabeça daqueles caras, saca? O Puff disse que daria qualquer coisa pela cabeça daqueles caras, e por caras é evidente que estava se referindo ao Shug Knight e também ao Tupac Shakur. O que ele disse especificamente? Tipo, olha, é sério, eu quero que vocês matem esses caras? Como é que foi essa conversa? E você disse, tá legal, eu faço isso, mas preciso de $500 mil? Ou eu vou chamar alguém para isso, mas eu quero $300 mil? É, a gente estava querendo $1 milhão. E esse acordo, segundo o Keefe D, era que se eles apagassem os caras, aí ele receberia $1 milhão do Puff Combs. Eu não acredito que era a intenção do Puff Combs sair e encontrar esses caras para encomendar um homicídio. Eu acho que era só um homem perturbado, falando de um jeito exagerado. E o Keefe D não achou nada demais. Esse era o mundo dele. E nada disso era estranho para ele. Esse tipo de retaliação era uma coisa muito, muito comum. E se houvesse dinheiro em jogo e alguém pagasse, é claro que ele iria concordar. O Tupac tinha viajado para Las Vegas com o Shug Knight para ver uma luta do Mike Tyson, que iria acontecer no cassino MGM Grand. Logo depois da luta, o Shug Knight, o Tupac Shakur e outros membros da equipe da Death Row estavam passando pela área do saguão do cassino. E uma dessas pessoas era um rapaz chamado Trayvon Lane, que era um membro da gangue Mob Pyro. Ele viu um indivíduo chamado Orlando Anderson. Orlando Anderson era sobrinho do Keefe D. Alguns meses antes disso, o Orlando e outros membros da gangue dele, a Southside Crips, tinham encontrado com Trayvon Lane e os membros da Mob Pyro no shopping Lakewood, no sul da Califórnia. E isso acabou numa briga. E um deles tentou arrancar um medalhão da Death Row do pescoço do Trayvon Lane. No cassino, Trayvon viu o Orlando Anderson. E era a lei da gangue. Por aquele desrespeito, eles tinham que tomar uma atitude. Aí o Tupac tomou a decisão de correr até eles e dar um soco no Orlando Anderson. O Orlando caiu no chão e os outros membros do grupo, incluindo o Shug Knight, começaram a pisotear e a chutar o Orlando Anderson, até que a briga finalmente foi apartada. Aí o Shug Knight e o Tupac Shakur saíram correndo do local. O Tupac Shakur, sem ter conhecimento, tinha atacado um homem muito perigoso. Eu acho que ele não fazia ideia das consequências. A gente cresceu em brigas de gangue e conhece as regras. Aquele cara não sabia das nossas regras. E o Shug devia ter tirado ele de lá e dito, essa briga não é sua. É pra isso que os caras estão aqui. Foi muito azar o Tupac ter mexido com o homem errado. Você escolheu a do cara errado pra atacar. Você bateu num dos nossos. Você bateu num dos Crips. Alguma coisa vai acontecer. Você vai pagar caro por isso. E ele acabou pagando naquela noite. Ele foi espancado pelo Shug, o Tupac, o Trayvon, a tropa toda. E você acha que ele deixaria barato? Não numa gangue, não esses caras. O tio do Orlando, o Keefe D, também estava lá, no cassino. E ficou sabendo do fato de que o sobrinho dele tinha sido atacado. E eles imediatamente começam a planejar a retaliação.
O Keith Dee e o Orlando Anderson, junto com outros 2 membros da Crips, entraram num Cadillac branco e foram até uma das boates do Suge Knight, a Club 662. E a gente sabia onde eles estavam. Falaram que eles tinham ido pro Club 662. E segundo o Keith Dee, aquela parecia ser a oportunidade perfeita para ele se vingar pela surra que tinham dado no sobrinho dele. E também reforçava o acordo, na visão dele, entre ele e o Puff Com para eliminar o Suge Knight e o Tupac Shakur. Eles ficaram de tocaia, esperando o Suge Knight e o Tupac Shakur chegarem. Começaram a ficar meio ansiosos porque o tempo estava passando e as pessoas tinham notado a presença deles. A gente esperou de 15 a 20 minutos e eles não apareceram. Aí eles desistiram do plano. Mas, por ironia do destino, eles viram uma caravana de carros chegando. Eles entraram na Harmon pelo Las Vegas Boulevard. E, dito e feito, ele chegou numa BMW. E as garotas gritaram, Tupac, Tupac. E ele mesmo se entregou. Senão ele teria escapado. A gente falou, olha ele lá. E deu meia volta. Se não fosse por aquelas fãs gritando o nome do Tupac, é muito provável que o Keith Dee e os outros caras no Cadillac branco simplesmente tivessem passado direto, sem perceber que o Tupac Shakur estava do outro lado da rua. Aí, o Cadillac começou a se aproximar dos carros em que viajava o grupo da Death Row, que tinham parado num farol, num cruzamento. Quando chegaram mais perto, o Orlando Anderson se inclinou para fora da janela com a arma em punho e quando pararam do lado da BMW, em que estavam o Suge e o Tupac, ele começou a atirar no veículo e acabou atingindo o Tupac várias vezes. Disparos! Repito, disparos! Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. No mesmo dia, na noite em que aconteceu, era no nosso bairro. A gente sabe quem foi. O reverendo Jesse Jackson consola a mãe do rapper Tupac Shakur. Muito abalado, MC Hammer chega para ficar ao lado de seu grande amigo. Preocupados, amigos, parentes e fãs fazem uma vigília permanente no hospital de Las Vegas, onde Tupac Shakur ainda está lutando pela vida. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu fiquei muito comovida. Tinha gente chorando, todos esperavam que ele sobrevivesse. Amigos, parentes e fãs estão rezando para Deus dar a ele uma segunda chance. Depois de ser baleado a queima-roupa, Tupac está em estado crítico. O artista do rap Tupac Shakur teve o pulmão esquerdo removido por médicos em Las Vegas. Eu estava esperando o médico sair e falar com a imprensa, quando um dos cantores de apoio saiu. E aí eu soube que ele tinha morrido. Porque ele caiu de joelhos, sentou na calçada e começou a chorar como um bebê. Foi um dia muito difícil. Realmente um dia muito difícil. Muito triste. Foi muito triste. Meu amor pro Tupac e a minha gente. Eu sei lá, eu tô sem palavras, desculpa. Tupac Shakur morreu hoje em Las Vegas. Tupac era um dos nossos representantes, tipo Malcolm, tipo Martin, você tá ligado? E agora o Tupac morreu, ele era a nossa voz. Logo depois do atentado contra o Tupac, começou a circular a informação de que os Southside Crips eram os responsáveis por atirar nele. O Orlando Anderson voltou pro bairro dele se gabando de ter atirado no Tupac. Ele pensou que só tinha atirado. Não sabia que ele tinha morrido. Quando o Tupac morreu, o Orlando Anderson parou de se gabar. Um membro de gangue de 22 anos foi preso por policiais em Compton, Califórnia. Orlando Anderson agora está sob custódia e é suspeito de quase 12 tiroteios. Foi emitido um mandado para o Orlando Anderson por um homicídio sem relação com o do Tupac. Então ele foi detido e levado pela polícia de Las Vegas para ser interrogado. Para falar a verdade, eles não estavam muito a par das investigações sobre gangues e a polícia de Las Vegas estava tentando mudar essa imagem.
O foco agora era atrair as famílias. E eu acredito que não queriam que houvesse guerra de gangues pelas ruas da cidade. Acho que só queriam virar essa página. A polícia de Vegas vai interrogar Anderson, de 22 anos, mas não pôde confirmar se ele é suspeito do caso. Me disseram que um julgamento como esse traria má publicidade. E isso partiu do mais alto escalão da polícia de Las Vegas. Se o Tupac fosse um artista branco de sucesso, esse caso teria sido resolvido rápido. Porque a polícia da cidade ia querer mostrar serviço. Ah, não vamos deixar uma coisa dessas acontecer na nossa cidade. Mas era um homem negro que também era rapper. Não iam tentar resolver o caso. Não ligavam. De repente, todos queriam entrevistar o Orlando Anderson. E o que eu estava decidida a fazer era perguntar para ele o que todo mundo queria saber. Eu vou perguntar sem rodeios. Você atirou no Tupac Shakur? Eu não matei o Tupac Shakur. Eu não fiz isso. Eu queria que todo mundo parasse de me acusar disso. Tá certo. Que bom, que bom. Muito obrigada por ter vindo. Valeu. Não acreditei nele. A polícia de Las Vegas não tinha nenhuma informação ou as provas materiais necessárias para acusar o Orlando Anderson. Eles não tinham ninguém disposto a se apresentar e cooperar. E essa é uma dificuldade em casos com gangues. Essa é uma regra tácita. Eles não cooperam com as forças policiais e resolvem tudo na rua. Se soubesse quem matou o Tupac, diria para a polícia? Nem pensar, meu amigo. Não. Na época em que o Keefe D confessou a participação dele no homicídio e identificou o sobrinho dele, Orlando Anderson, como o assassino do Tupac Shakur, que foi no final de 2008, quase 10 anos tinham se passado. Naquele momento, o próprio Orlando Anderson já tinha morrido. Ele havia sido morto a tiros em Compton por causa de uma disputa de drogas. E assim, no processo de investigar a morte do Big, a gente acidentalmente resolveu o caso do Tupac. Mas devido ao acordo que tínhamos fechado com o Keefe D, não podíamos acusá-lo naquela época de conspiração para cometer o homicídio. Eu acho que podíamos ter solucionado, e é uma tragédia que não tivemos a chance de resolver esse caso para a família e para o público, sabe? Então, até hoje, isso me assombra. O Tupac foi um